Bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno, mais um vídeo para vocês, meus queridos amigos, meus queridos inscritos. Graças a vocês estou de novo a gravar este vídeo com alguma esperança e alguma alegria. Deixem, antes de entrar no tema do vídeo, de salientar e de vos pedir que se inscrevam no canal, compartilham o vídeo para chegar a cada vez mais vascaínos. Nos apoia, estamos a caminho dos 700, falta pouco. E para um canal que opta por fazer um conteúdo diferente nesta plataforma, que opta por fazer um conteúdo mais soft, assim, como assim dizer, e opta por informar e dar, sobretudo, a opinião para os vascaínos isenta e sem condicionamentos sobre aquilo que se passa no Vasco, é uma alegria para mim estar a caminho dos 700 inscritos. Mas vamos ao que interessa, meus queridos amigos. Vamos ao homem da mudança que mudou o Vasco, que mudou a equipa profissional de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é sem dúvida o nosso treinador Fernando Diniz. Na altura que veio o Lisca e que se colocou, se bem se lembram, a hipótese de ou o Lisca ou o Fernando Diniz virem a treinar o Vasco da Gama, eu defendi claramente a escolha do Diniz. Sempre me pareceu um bom técnico, com ideias inovadoras para a realidade brasileira, com um técnico com um espírito europeu, com boa filosofia de jogo, intensidade, exigência. A exigência voltou à equipa do Vasco e é um treinador que demonstrou ser aquilo que eu não conhecia até agora, mas demonstrou ser um treinador absolutamente corajoso. E só assim, com este trabalho e estes 7 jogos, onde só somamos uma derrota e o resto é quase tudo vitórias e apenas 2 empates, que perante um campeonato tão irregular que fizemos nessa Série B, ainda acalentamos o sonho de estar entre os 4 primeiros para a classificação para a Série A do Brasileirão para o ano que vem. Graças a este treinador, que é um treinador diferenciado no futebol brasileiro, volto a repetir, um treinador que mudou a filosofia, que mudou a exigência, mudou o estilo de jogo, mudou a intensidade de jogo e deu absoluta confiança a jogadores que estavam desfeitos psicologicamente e futebolisticamente. É, pois, hora de dar mérito, e o principal mérito, a quem o tem. Fernando Diniz, os meus parabéns, e no último jogo contra o Coritiba mostramos que esta equipa do Vasco sabe defrontar equipas que estão na cabeça do Campeonato Brasileiro e fazer um bom jogo, mandar no jogo e ganhar os jogos. É isto que esperamos agora contra o Náutico. Vai ser um jogo absolutamente decisivo para as duas equipas, neste caso, Náutico e Vasco. O Vasco apresenta 2 baixas importantes, que eu considero importantes, Ricardo Graça e o nosso centroavante Cano. Muitos têm dito que o Daniel Amorim dá conta do recado, até muitos dizem que ele deveria jogar. Eu concordo em certa parte, mas também não há milagres no futebol, meus amigos. E eu digo o seguinte, um jogador com 32 anos, que nunca se afirmou nas altas rodas do futebol brasileiro e sul-americano, tem que ter algum problema. Se todos sabemos, e quem tem experiência a ver futebol, sabe que há aqueles jogadores que preferem sair do banco e são mortíferos e ajudam a equipa, do que depois ser a opção no 11. Dão muito menos rendimento. Não sei se o Daniel Amorim é esse caso, mas deixo aqui a vossa pergunta e deixem aqui o que vocês acham
do Daniel Amorim, se deveria jogar ou não jogar na equipa do Vasco. Deixem aqui os seus comentários no vídeo. Também a vossa avaliação, torcedores vascaínos, do grande trabalho que o senhor Fernando Diniz tem feito à frente do Vasco. Eu considero, pois, que são um treinador de grande qualidade, tinha argumentos para, numa altura absolutamente delicada do Campeonato Brasileiro e com os pontos que levávamos em atraso, estarmos agora a apenas 4 pontos do Avaí, que é o último, a última equipa em classificação de subida. Estamos apenas a 4 pontos e ainda falta 8 jogos, meus amigos, para a decisão, a tão sonhada subida, porque o Vasco tem que ser um clube de Série A, o Vasco tem que lutar pelas cabeças da Série A e não andar mediocremente como andou neste ano a lutar pelo meio da tabela da Série B e com exibições absolutamente lamentáveis e catastróficas que deixaram os torcedores e sócios do Vasco à beira de um ataque cardíaco, à beira de um ataque de nervos. O Diniz, para além da mentalidade, da exigência que trouxe à equipa do Vasco, teve outro dom, que foi ressuscitar mortos no Clube de Ratas Vasco da Gama. O Diniz ressuscitou uma diretoria que estava às portas da saída, absolutamente incompetente e incapaz de resolver os problemas financeiros e desportivos do Vasco, atiraram para o ar gente esperta de causa e acertaram no Diniz. Não foi, no meu entender, uma decisão estrutural e pensada, mas sim uma decisão cabida pela sorte, talhada pela sorte. Vamos ver se resulta, porque nós já não sabemos o que havemos de fazer. O Sr. Salgado e o Sr. Pássaro não têm credibilidade, nem têm poder nenhum para argumentar que têm qualquer tipo de mérito nesta mudança radical que foi demonstrada por este treinador. Ele sim, o grande obreiro da recuperação da equipa do Vasco da Gama. Era uma direção que estava na Rua da Amargura, e ainda é. Mas o treinador Diniz conseguiu ressuscitar os mortos, que estavam mortos em São Januário, para dar pelo menos mais uns mesinhos de vida, pelo menos até acabar o campeonato. E isso eles devem lhe agradecer, e será por isso que devem estar a tratar já da renovação do contrato dele. Nada mais justo, devo acrescentar. Conseguiu ressuscitar os jogadores que estavam completamente destruídos psicologicamente e futebolisticamente, desacreditados de si próprios. O Diniz teve o mérito de dar minutos à qualidade suprema da nossa formação, da nossa escola Vasco da Gama, como é o caso do Lucão, que no último jogo apareceu, que eu andei aqui a pregar no deserto desde que ele saiu no encontro com o Flamengo. Teve a coragem de tirar o Vanderlei, um guarda-redes, um goleiro, aliás, que não tem qualidade absolutamente alguma para ser titular do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Diniz, pela coragem. Um Diniz que apostou e deu minutos e confiança a um lateral que vai ser um caso sério futuramente no futebol europeu, como é o Riquelme. Um Diniz que apostou num Gabriel Peck que estava entregue às masmorras do banco quando ele chegou. E vê-se o rendimento do Peck. Vê-se o rendimento do próprio Marquinhos Gabriel. Vê-se o rendimento da maioria dos jogadores que se transformaram com o Fernando Diniz em jogadores banais e medíocres, em razoáveis ou bons jogadores. Esta é a marca de um treinador
E esta é a marca de um treinador do futebol moderno. Exigente, agressivo e astuto. E cheio de confiança em si próprio, como é o caso do treinador Fernando Diniz e do seu trabalho no Clube de Regatas Vasco da Gama. É, pois, um Diniz também ressuscitou o senhor Pássaro, que estava morto também e enterrado no Vasco da Gama. Ele é um verdadeiro homem dos ressuscitamentos no Vasco da Gama. Ressuscitou a equipa, ressuscitou o clube, ressuscitou a diretoria, ressuscitou o diretor para o futebol, ressuscitou os jogadores. Enfim, grande trabalho do Fernando Diniz. Espero que continue. Os meus parabéns ao Fernando e vamos continuar a apoiar. No próximo jogo com o Náutico vai estar uma casa maravilhosa de grande enchente de apoio dos vascaínos, que têm sido incansáveis, que com a sua volta também têm um poder decisivo e mostraram que têm um poder decisivo que até agora o Vasco tem na sua recuperação. Os seus torcedores são peça fundamental também na recuperação do Vasco. E por isso é que o Vasco é um clube absolutamente gigantesco e enorme, que precisa de ser resgatado, precisa de ser avaliado e executado por uma pessoa de alto calibre, com competência, e não por estes senhores que estão lá. Por isso, nesta fase decisiva, é importante não darmos a mínima hipótese a eles de se desculparem que nós estamos a tumultuar o clube. Não vamos fazer protesto até fim da época. É o meu apelo aos vascaínos. Perdão. Apoiar a equipa é essencial até ao fim do ano. Apoiar a equipa rumo ao grande objetivo desta época, que é subir de divisão. Porque o Vasco assim o merece. E os torcedores e sócios do Vasco assim o merecem. Por isso, vascaínos, vamos a todo lado pelo nosso clube e os nossos jogadores e a nossa equipa técnica. Deixando de lado agora a política. Pelos superiores interesses do Vasco da Gama, vamos apoiar até ao fim. E depois do fim, vamos fazer os nossos comentários exigentes e a nossa análise de tudo o que foi esta época, que tinha sido uma catástrofe se não fosse esta decisão aleatória desta diretoria de ter contratado o Fernando Diniz. Por isso, força Vasco, vamos à frente Vasco, vamos subir Vasco, vamos subir Vasco. Oh! Agora que todos sabem a grande mobilização, o grande objetivo que o Vasco pode e deve atingir, vamos todos para o estádio, vamos todos apoiar a nossa equipa e vamos todos ser crentes num objetivo, a subida de divisão, para o Vasco estar de volta à elite do futebol brasileiro para o ano. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Saudações lusitanas a todos, saudações vascaínas a todos os que me acompanharam neste vídeo. Obrigado a todos, meus amigos.